Olá pessoal, hoje o que me traz aqui é basicamente o sistema de balanceamento. Ou seja, os chamados BMS, como já vos mostrei, que vêm nas nossas baterias de portáteis e que pura e simplesmente fazem a gestão dos packs 3S que compõem essas baterias. Como podem ver, temos um fio vermelho, um fio preto e temos dois outros fios, um branco e um amarelo. São esses fios que, tal como na solução que já vos mostrei também, que é o meu IMEX B6, em que nós podemos selecionar o programa. Basicamente, se ele focar, eu consigo vos mostrar. Vamos então selecionar aqui. Estou a andar para trás para vos mostrar de início. E então, o meu programa é o Leon. Como já vos mostrei, nós podemos mudar o tipo de bateria que estamos pura e simplesmente a carregar. Então, vou carregar no Enter e entramos no Leon Charge. Este Leon Charge irá pura e simplesmente carregar uma bateria 3S, se a tivermos conectado, como já vos expliquei, em que as entradas das balance leads entram aqui e o positivo e o negativo entram aqui. Mas aquilo que eu vos quero mostrar hoje é que nós temos o Lipo Balance, como já vos mostrei também, em que nós pura e simplesmente conseguimos controlar, neste caso está selecionado uma bateria 2S. Vamos então outra vez, Lipo Leon Balance, fica a carregar no Enter, posso controlar os amperes, normalmente 1.3 é aquilo que eu seleciono, tendo em conta que é uma bateria 3S que eu vou carregar, a bateria 3S como está aqui selecionado. O que esta solução irá fazer é, irá carregar a bateria, fazendo pura e simplesmente o balanceamento dos três packs em série. O que irá fazer é monitorizar, como já vos mostrei, a voltagem individual de cada pack. Não mais do que este BMS que vos trago aqui, que já vos mostrei também, que é o Balance Management System, e que simplesmente controla os três packs em série dentro de uma bateria de portáteis. Existe muita discussão hoje em dia em fóruns e em vídeos e em pessoas que têm partilhado, como eu, as suas experiências com as baterias de lítio. E basicamente existe uma discussão que pura e simplesmente nos diz que devemos ter sempre em qualquer bateria, seja ela uma 3S, 4S, 5S, 6S, por aí fora, devemos ter sempre um Balance Management System, ou seja, um sistema que vai gerir o balanceamento dessas mesmas baterias. Tendo em conta a utilização que tenho dado a vários packs que já vos mostrei, pura e simplesmente não acho muita necessidade de termos esse sistema de balanceamento, ou seja, esse sistema de gerenciamento de balanceamento. Significa que iríamos ter que ter uma board destas em qualquer um dos nossos packs, neste caso um pack 3S, mas existem boards destas para controlar até 7S, 8S, 9S, 10S e por aí fora. Mas pura e simplesmente esta solução é algo caro e penso que não se justifica, tendo em conta que as nossas baterias, elas próprias se fazem esse balanceamento entre elas. Já vos expliquei várias vezes que, por exemplo, nesta bateria que eu tenho aqui e que já vos mostrei também, em que eu acumulo a minha energia dos painéis solares no Alentejo, basicamente eu aqui tenho 6 pilhas em paralelo. Estas 6 pilhas em paralelo, quando são carregadas, basicamente elas vão balancear-se elas próprias, elas vão encontrar um ponto de equilíbrio. O mesmo, pelo que eu tenho percebido, acontece nos packs em série. Tendo em conta que esta bateria estava no Alentejo e estava algo desequilibrada, neste momento ela está a 10.8, como podem ver. A primeira célula a 3.59, a segunda a 3.62 e a terceira a 3.61, com uma voltagem total de 10.8 volts. Isto significa que nenhum destes três packs, ou este, se encontra muito longe uns dos outros. Ou seja, existe uma diferença
de 0.04 volts entre cada pack. Tendo em conta que eu estava a utilizar no Alentejo, quando eu estava a descarregar, ou por outra, a carregar aquele pack 4S que já vos mostrei que eu utilizo para a minha geleira elétrica, basicamente aquilo que eu reparei é que eles estavam bastante desequilibrados, em que havia uma diferença nos packs, em que, por exemplo, já não me recordo se era o polo negativo ou o polo positivo, encontrava-se com uma voltagem bem mais fraca do que os outros. Neste caso eu trouxe-a para Lisboa, quando vi do Alentejo, e basicamente deixei-a estar parada há algum tempo. E então aquilo que eu tenho reparado é que basicamente a própria bateria encontrou um ponto de equilíbrio, em que já não existe aquela diferença enorme que existia entre o pack, eu acho que era o polo positivo, mas entre o pack que estava mais abaixo dos outros. Aquilo que podem ver agora é que temos uma diferença entre 0.01 e 0.03 entre os três packs. Isto não equivale a 1/10 de volt, o que basicamente não é uma diferença muito grande. Mas existem soluções, como no IMAX, e já vos mostrei, que podem balancear quando estamos a carregar. Mas não tendo a necessidade de utilizar sempre o nosso IMAX, que pode equilibrar e balancear, como indica aqui o menu que está agora, qualquer bateria, eu pura e simplesmente carrego-as com os meus painéis solares, como vos tenho mostrado, e utilizo sim este sistema de monitorização. Este sistema monitoriza-me uma bateria de 1S até 8S. Neste caso ele está-me a acusar que tem uma bateria 3S, como já vos mostrei, a 10.8, 3.59 o primeiro pack, 3.62 o segundo e 3.61 o terceiro. O que significa que o pack do meio é o que se encontra mais carregado, a 3.62, enquanto o pack do polo negativo está a 3.61 e o pack do polo positivo a 3.59. Isto significa que não há grande diferença, como vos disse, e pura e simplesmente esta bordezinha consegue-me indicar se existe ou não um desequilíbrio dentro da própria bateria. Também vos quero mostrar que aquele sistema que eu fiz, ou seja, aquele voltímetro digital que vos mostrei no outro dia num vídeo também, não tem muita diferença deste sistema de monitorização. Esse sistema serve apenas para monitorizar, ou seja, nós aqui só vamos poder monitorizar a carga individual de cada um dos três packs neste caso, mas pode ir até 7, e basicamente ele irá indicar-nos a voltagem de cada um individual, tendo em conta que temos as balance leads, que já vos mostrei também, ligadas no pack. Aquilo que vos quero dizer é que pura e simplesmente este voltímetro digital que eu vos ensinei a fazer também no outro vídeo não tem uma discrepância muito grande relativamente ao meu multímetro, que também já vos mostrei, e ao meu sistema de monitorização das baterias. Vou então desligar o meu multímetro digital. Desculpem lá, mas estou um pouco entupido. Por isso simplesmente deixei o sistema de monitorização ligado para vocês continuarem a ver que a diferença é 0.01 volts entre cada pack, ou seja, não existe uma grande diferença entre eles. Mas no caso de existir uma diferença superior, a solução que eu tenho, e que já vos mostrei também, é o meu IMAX, mas hoje pura e simplesmente vou-vos mostrar uma outra situação, em que basicamente aquilo que irei fazer é fazer um bottom balance. O que é que significa um bottom balance? Um top balance significa que nós usamos o nosso IMAX, como já vos mostrei também, para carregar a bateria, o 3S neste caso, e basicamente ele vai balancear os três packs. Eu vou então desligar aqui o meu sistema de monitorização e vou pura e simplesmente ligar o meu sistema de balanceamento, ou seja, vou ligar então o meu IMAX ao meu pack de baterias de forma a poder monitorizar cada uma individual. Liguei então aqui, vou ligar então
os alligator clips a cada um dos polos, ao polo positivo e ao polo negativo. E vou-vos então mostrar, tirar aqui o meu apoio da câmera, isto vai abanar um bocadinho, mas é melhor para vos mostrar, ou seja, polo positivo, polo negativo ligados à bateria e, pura e simplesmente, as balance leads que ligam individualmente cada um dos 3 packs ao meu IMAX. Então aquilo que vos quero mostrar é que basicamente este Li-on balance em que nós estamos, se eu carregar, ele basicamente irá verificar, porque estão ligadas as balance leads, que temos uma bateria 3S. Se eu carregar, o que ele irá fazer é irá carregar então a bateria, controlando, como já vos mostrei noutros vídeos, a voltagem individual de cada um. Como podem ver, aqui está a 365, 367, 367. Basicamente a diferença é aquele 0.01 volt que vos mostrei há pouco. Como está a carregar, já incrementou alguma energia, deixou de estar nos 61 e 62 e 59 como estava há bocado, e passou por isso simplesmente a estar a 365, 68, 68. Como vocês podem ver, os dois packs encontram-se neste momento a 368. Aquilo que irá acontecer é que basicamente o meu IMAX irá carregar mais voltagem no primeiro pack, que está a 366, para este acompanhar basicamente a forma de carregar dos outros 3. Isto significa que não irá incrementar nestes dois mais energia até este alcançar os 368. Nós podíamos acompanhar esta evolução, mas aquilo que me traz aqui hoje é basicamente o bottom balance que eu vos falei. Então essa solução serve para... Nós vamos aqui então aos menus, temos o Fast Charge, o Storage e o Discharge. Neste caso o Discharge serve para quê? Para fazer o bottom balance, ou seja, eu vou descarregar esta bateria a 1 A até aos 9 volts. Se dividirmos 9 volts por 3, que são os packs em série, vamos ter 3 volts em cada uma das baterias. Aquilo que irá acontecer é que o meu IMAX vai fazer o chamado bottom balance, ou seja, ele vai descarregar as baterias até aos 3 volts, os 3 packs, ou seja, este e este, e pura e simplesmente, ao efetuar essa descarga, eles vão passar a estar a 3 volts. Isto significa então que iremos fazer então o bottom balance. Esse bottom balance muita gente diz que é melhor do que o top balance, que é quando estamos a carregar. Porquê? Por duas razões. A bateria pode, qualquer um destes packs de 6 pilhas, pode ter mais resistência ou menos resistência. Se nós por isso simplesmente a carregarmos balanceando, ele irá colocar a voltagem em cada uma das pilhas, mas basicamente irá encontrá-las quando chegarem aos 4.1 volts. No bottom balance acontece precisamente o contrário. O IMAX irá pura e simplesmente descarregar a bateria, controlando cada um dos packs até aos 3 volts. Quando eu faço o bottom balance, o que é que acontece? Eu vou descarregá-las aos 3 volts, voltagem mínima que eu dou às minhas pilhas, seja com o sistema de monitorização que já vos dei, em que eu posso selecionar o alarme e pura e simplesmente ele apita quando a minha bateria chegar aos 3 volts. Por isso eu vos digo que não há necessidade de ter um IMAX sempre a controlar a voltagem individual de cada um dos 3 packs neste caso, porque pura e simplesmente podemos ter uma solução de monitorização que nos irá dar essa mesma informação. Também nos dá a informação de cada um dos 3 packs, podendo a posteriori, quando houver uma discrepância maior, colocarmos então a carregar ou a descarregar no IMAX, que faz esse mesmo balance, ou seja, que substitui as bordas de balanceamento, ou seja, que controlam o balanceamento das nossas baterias. Mas estava-vos a falar do bottom balance, o chamado balanceamento de fundo e não de topo. O de topo é quando carregamos as baterias e elas por isso simplesmente atingem os 4.2 volts, como eu vos estava a dizer. Neste caso, aquilo que vamos fazer é controlar a descarga da bateria,
controlando cada um dos packs individuais, como quando estamos a balancear, mas a carregar, mas pura e simplesmente descarregar as baterias a 3 volts. Isto é uma solução muito melhor, tendo em conta que quando formos carregar a bateria, seja com os meus painéis solares no Alentejo, ou com o alternador do nosso carro, ou outra solução, ou até mesmo um carregador de 12 volts que não possua as balance leads, que já vos falei, mas por e simplesmente estando os 3 packs a 3.0, aquela voltagem que iremos incrementar nas baterias será por igual, porque cada uma delas tinha 3.0. Então o que vai acontecer é que mesmo que um dos packs não carregue com o nosso carregador normal ou com o painel solar até aos 4.2, significa que a bateria mais fraca irá estar sempre mais fraca. E quando ela descarregar aos 3 volts, se tivermos então o sistema de monitorização, não iremos estar a estressar as baterias como no Top Balance. O Top Balance o que é que irá fazer? Irá pura e simplesmente carregar as baterias e quando uma atingir os 4.1 e a outra aos 4.1, mas a outra tem só 3.9, basicamente ele irá continuar a incrementar energia nas baterias, forçando os packs que têm menos resistência interna. Por isso muita gente, como eu, e aprendi isto há relativamente pouco tempo, defende o Bottom Balance. Este Bottom Balance significa que eu estou a equilibrar esta mesma bateria, como vos falei, mas estou a equilibrá-la ao fundo, ou seja, eu estou a descarregá-la aos 3 volts e por isso simplesmente cada bateria vai ficar a 3 volts. Quando eu carregar esta bateria, mesmo não a balanceando, eu não irei estar a esforçar esta bateria, irei por e simplesmente estar a incrementar energia. Energia essa que pode ou não chegar aos 4.1 ou aos 4.2, como na outra bateria que eu vos mostrei, a 4S, que pura e simplesmente eu fiz para alimentar a minha geleira elétrica. E basicamente essa bateria eu uso-a como a bateria de um carro, ou seja, uma bateria que só vai até aos 14.6. Eu carrego aos 15, como já vos mostrei, porque a diferença dos 14.6 até aos 15 não é muita e penso que não irá afetar muito a minha geleira elétrica. Mas basicamente eu faço a mesma coisa, ou seja, quando a balanceio, eu neste momento faço bottom balance, ou seja, o balanceamento de fundo, em que eu descarrego a bateria 4S até aos 3 volts e depois a posteriori a carrego com os meus painéis solares. Tendo em conta que os meus painéis solares que adquiri, eles debitam 18 volts, eu posso tanto carregar uma bateria 3S, como é o caso desta, ou uma bateria 4S que pode atingir os 16.8 volts. Mas como já vos mostrei também, comprei há pouco tempo uma solução, que é o controlador de carga solar, em que basicamente eu limito as minhas baterias para carregarem aos 15 volts. Isso significa que essas baterias vão estar sempre com uma float voltage, como eles chamam, ou uma voltagem flutuadora, entre os 14.4 e os 14.6 volts, o que nunca irá me estressar muito uma bateria 4S com pilhas 18650. Foi então o vídeo que vos trouxe hoje relativamente a balanceamento e se temos ou não nos nossos specs de baterias de ter um circuito que controle a carga dessas mesmas baterias. Eu por isso simplesmente sou um bocadinho apologista de nós fazermos e utilizarmos os iMacs e todos os carregadores que temos à nossa disposição, que basicamente balanceiam as baterias, ou seja, os packs de baterias, os packs de pilhas numa bateria, peço desculpa, mas fazem o bottom balance, ou seja, elas têm capacidade, estes carregadores têm a capacidade de descarregar essas pilhas e pura e simplesmente pôr cada um dos packs a 3 volts, sendo então a posteriori carregados da forma que nós quisermos, seja na ficha por um carregador de 12 ou de 16 volts, seja com painéis solares ou outro tipo de solução. Mas cada vez mais eu defendo este bottom balance, ou seja, o balanceamento de fundo, em que nós descarregamos as baterias com as nossas balance leads, mas de uma forma controlada atingimos os 3 volts em cada um dos packs. Indo a posteriori, então, carregá-los com um carregador normal até ao seu limite, até o carregador dizer que está carregado, tendo em conta que o pack que tiver a resistência interna superior irá demorar mais tempo a carregar, mas por isso simplesmente não iremos estar a estressar as nossas pilhas.
tendo em conta, se tivermos um controlador solar como é o meu caso, e que o nosso carregador tenha um limite de voltagem que nunca atinja os 4.2 em cada pack, porque senão aí é como se estivéssemos a esforçar aquele pack que tem mais resistência interna, como vos falei. Espero então que o vídeo tenha sido elucidativo. Se tiverem alguma dúvida, coloquem nos comentários abaixo, irei tentar responder o mais rápido possível. Se gostaram do vídeo, coloquem que gostam. Se não gostarem, coloquem que não gostam. Comentem. Subscrevam o canal se quiserem ver mais vídeos. Beijinhos e abraços. Até a próxima.